Quanto você pagaria por um buquê de tulipas? Alguns dólares? $100? Que tal $1 milhão? Provavelmente não. Quanto você pagaria por essa casa ou pela propriedade parcial de um site que vende suprimentos para animais? Em diferentes momentos, tulipas, imóveis e ações da Pets.com foram vendidos por muito mais do que valiam. Em cada caso, o preço subiu e depois despencou abruptamente. Os economistas chamam isso de bolha. Então, o que exatamente está acontecendo com uma bolha? Bem, vamos começar com as tulipas para ter uma ideia melhor. No século XVII, a Holanda entrou na Era de Ouro holandesa. Na década de 1630, Amsterdã era um importante porto e centro comercial. Os navios holandeses importavam especiarias da Ásia em grandes quantidades para obter lucros na Europa. Assim, Amsterdã estava repleta de comerciantes e negociantes ricos e habilidosos que exibiam sua prosperidade vivendo em mansões cercadas por jardins floridos. E havia uma flor com uma demanda particularmente alta, a tulipa. A tulipa foi trazida para a Europa em navios comerciais que partiam do Oriente. Por esse motivo, era considerada uma flor exótica e difícil de cultivar, pois uma única tulipa podia levar anos para florescer. Durante a década de 1630, um surto do vírus da quebra de tulipas tornou as flores selecionadas ainda mais bonitas, revestindo as pétalas com listras multicoloridas semelhantes a chamas. Uma tulipa como essa era mais escassa do que uma tulipa normal, e como resultado, os preços dessas flores começaram a subir, e com eles, a popularidade da tulipa. Não demorou muito para que a tulipa se tornasse uma sensação em todo o país e nascesse a tulipomania. Uma mania ocorre quando há um movimento de alta de preços combinado com uma disposição de pagar grandes somas de dinheiro por algo cujo valor intrínseco é muito menor. Um exemplo recente disso é a mania das empresas.com da década de 1990. As ações de sites novos e interessantes eram como as tulipas do século XVII. Todo mundo queria um pouco. Quanto mais pessoas quisessem a tulipa, mais alta seria o preço. Em um determinado momento, um único bulbo de tulipa foi vendido por mais de 10 vezes o salário anual de um artesão qualificado. No mercado de ações, o preço das ações é baseado na oferta e na demanda dos investidores. Os preços das ações tendem a subir quando parece que uma empresa ganhará mais no futuro. Os investidores podem então comprar mais ações, elevando ainda mais os preços devido ao aumento da demanda. Isso pode resultar em um ciclo de feedback em que os investidores são pegos pelo entusiasmo e, por fim, elevam os preços acima do valor intrínseco, criando uma bolha. Tudo o que é necessário para que uma mania termine e uma bolha estoure é a percepção coletiva de que o preço das ações ou de uma tulipa excede em muito o seu valor. Foi isso que aconteceu com as duas manias. De repente, a demanda acabou. Os preços foram empurrados para mínimos surpreendentes e pronto. As bolhas estouraram e o mercado despencou. Os estudiosos modernos questionam o verdadeiro impacto da mania das tulipas na Holanda. Alguns até dizem que talvez não tenha havido uma bolha. No entanto, a mania das tulipas é uma ilustração eficaz dos princípios subjacentes que atuam em uma bolha e pode nos ajudar a entender exemplos mais recentes, como a bolha imobiliária do final dos anos 2000. A economia continuará a passar por fases de alta e baixa. Portanto, enquanto esperamos o início da próxima mania e o estouro da próxima bolha, presenteie-se com um buquê de tulipas e aproveite o fato de que não precisou pagar caro por elas. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.